Já não é novidade pra ninguém que o The Last of Us Part 2 dividiu muito a comunidade, não só de fãs, mas de toda a bolha gamer, chegando até mesmo a chegar gente de todos os lugares, de todos os buracos pra jogar esse jogo, até mesmo de fora da bolha dos gamers. E é com grande pesar que eu venho dizer que a comunidade definitivamente não estava pronta pra esse jogo. Mas vamos ao começo. Lá em meados de 2013 era lançado o primeiro The Last of Us, que conquistou o público, que era principalmente vindo de Uncharted. E agora, imagine comigo, um jogo foda de zumbis feito pela empresa que fez isso. O game atraiu vários jogadores de buracos diferentes, sendo principalmente os de ação, que não estavam interessados sobre como a complexidade psicológica era aplicada nas ações do Joel na história e sobre como ele via a Ellie como sua falecida filha. A galera queria mesmo era sair na porrada e estourar uns miolos de infectados. E em partes é culpa da Naughty Dog, principalmente porque ela estava presa na fórmula de Uncharted, tá ligado? Onde em alguns momentos você fica tipo, what the fuck? Como na parte do tanque de guerra dos caçadores na cidade, ou até mesmo o Joel Wick no hospital. Pegou a piada? Ah, que merda. Enfim, esses e outros motivos fizeram a fanbase ser constituída em partes por apreciadores de obras artísticas e amantes de Uncharted e jogos de ação com pitadas de terror e uma história que preencha o espaço, mas nada muito complexo ou invasivo, sabe? E por que não tão invasiva, você me pergunta, é o que a gente vai ver no The Low 2. Bom, todos aguardavam uma sequência que prometia ser a avassaladora do mercado, a história que daria continuidade em outra que estava praticamente acabada, não precisava de uma sequência. E o game foi lançado, e foi uma boa sequência até eles cometerem o pior erro de todos: matar o, entre aspas, herói do primeiro jogo. Basicamente, o game criou uma história de vingança de dois lados de uma mesma moeda, onde metade da história a gente acompanha o lado mais familiar, a Ellie, e na outra, o outro lado teoricamente vilão, entre aspas. Até porque o vilão nessa história não é exatamente o vilão. Na verdade, nessa história não tem um vilão, mas sim pessoas normais vivendo entre si, só que dessa vez é sem leis. Ou seja, você pode matar alguém que não vai ter praticamente nenhuma consequência além de uma vingancinha. Enfim, o problema aqui é que tanto uma parte da bolha da fanbase quanto as pessoas que nunca viram nada do jogo não estavam preparados para o que era ele. Principalmente porque muitos achavam que o The Last of Us 1 era um jogo estilo Uncharted, com o herói sendo o Joel. E nesse, a expectativa foi destroçada, com grande parte da fanbase amando a ponto de renunciar a qualquer crítica do lado que não gostou. Só pra vocês terem uma ideia, o lado que não gostou, eles simplesmente fizeram uma review bomb no Metacritic, jogaram a nota do jogo lá pra baixo. Por quê? Porque o Joel morreu. O que eu não julgo do lado que gostou é que o outro lado da fanbase fazia umas asneiras que simplesmente não tinha cabimento. Enfim, lembra que lá no começo eu disse que tinha uma parte que não gostava de uma narrativa tão invasiva? Então, a grande maioria dessas pessoas eram tiozões que achavam tudo como se fosse lacração. Um exemplo é que uma parte das pessoas que criticavam o jogo falavam principalmente sobre o tamanho do braço da Abby, ou até mesmo sobre como a Ellie ser lésbica era o motivo do jogo ser um lixo, simplesmente porque ela gostava de coisas diferentes. Enfim, mas em uns pontos eles realmente tinham razão. Tipo, o Joel simplesmente esquecer de 20 anos de experiência com tudo que há de ruim do ser humano em 4 anos em Jackson.
No primeiro jogo é estabelecido que o Joel viveu na merda por tempo considerável, assassinando inocentes como um caçador e fazendo todo tipo de maldade para sobreviver. E em momentos de gameplay prevendo emboscadas, como na parte da cidade onde ele prevê que é uma emboscada dos caçadores e tudo mais. Enfim. E isso, aliado à parte do hospital, leva a gente a crer que o 2 força a burrice do Joel pra história acontecer. Mas o jogo era realmente tão ruim assim? Então, é isso, gente. Você realmente acha que a história é ruim? Qual é o seu veredito? É isso, até a próxima e falou!